Boa noite. Vamos dar início, né, à nossa aula. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina de metodologias e estratégias da educação infantil. Meu nome é Tatiane Brasier. Para quem preferir, pode me chamar de Tati, que é assim como todos me chamam, né? E eu sou pedagoga, eu sou mestre em educação, com pesquisa com a temática de educação infantil e relações étnico-raciais, e sou também licenciada em Geografia, no qual eu sou professora hoje na rede estadual de ensino há mais de 15 anos, e licenciada também em Educação Especial. E agora nós trabalharemos um pouquinho, né, com a disciplina aí da educação infantil. Essa nossa disciplina, ela é uma disciplina prática. Então, a professora Humberta está trabalhando com vocês, né, também com a educação infantil, mas a nossa disciplina, ela vem trazer o lado prático para vocês. Antes de começar a expor, né, o que nós veremos nessa disciplina, até trouxe o guia aqui para vocês, eu gostaria de saber se vocês puderem colocar para mim no chat, de onde vocês são. Se vocês são de Inconfidentes mesmo, se vocês são, né, de alguma cidade aqui próximo, ou de alguma cidade, né, mais distante. Ah, lá, Paraisópolis, nossa, Andrelândia, Serra Negra, Santa Rita de Caldas, nossa, Campo Belo, Muzambinho, Eliodora, tinha uma amiga de Eliodora. Caldas, Formiga, Licínia, Paraisópolis tem bastante, né? E Licínia também, e Andrelândia. Estou vendo aqui. Olha lá, Paraisópolis, bastante, olha lá. Tem a Claudiceia de Inconfidentes, Santa Rita do Sapucaí, Paraisópolis, Sapucaí Mirim, ó, Formiga, Paraisópolis. Nossa, então tem Pouso Alegre, mas é natural de Pernambuco. Muito bem. Pessoal, eu vou a lá, Conceição dos Ouros, Paraisópolis também. Nossa, então a gente tem um público bastante diversificado aqui. Talvez eu não consiga ver o chat, porque eu vou compartilhar a tela aqui. Estou compartilhando a tela com vocês, então, de repente, eu não consigo visualizar o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, porque às vezes levanta a mão, né, ou coloca no chat, eu não consigo visualizar, ok? Então, esse é o guia, né, da nossa disciplina. Deixa eu só passar aqui. E aí, tem algumas informações gerais, né, que eu gostaria de passar para vocês. Dentro desse guia, nós temos a nossa ementa, e a ementa é composta, né, por alguns conteúdos que nós iremos ver aí ao longo deste módulo. Deixa eu só aceitar aqui. Ao longo desta unidade, né, dessas semanas aí. Então, nós vamos trabalhar juntos, né, durante 5 semanas, e essa disciplina, ela tem uma carga horária de 60 horas, né, e ao longo da disciplina, o que nós vamos estar estudando? Então, os estudos sobre adaptação escolar, como que a criança vai, né, se adaptar aí, como que ela vai ser recebida no ambiente escolar, compreensão e análise do referencial curricular nacional para a educação infantil, que é o famoso RCNEI, não sei, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, metodologias dos diferentes eixos de trabalho pedagógico, né, que aí entra as disciplinas, matemática, linguagem, natureza, sociedade e artes visuais,
como que se trabalha, né, essas disciplinas na educação infantil, e os estudos sobre as práticas pedagógicas no contexto da educação infantil, né? Então, como abordar a forma de trabalhar, né, essas práticas pedagógicas dentro da educação infantil. Então, como eu já disse, a carga horária é de 60 horas, né, e nós trabalharemos esses conteúdos aqui ao longo das 5 semanas. E nós temos aí uma breve apresentação, né, que eu já falei com vocês, e qual que é o nosso objetivo. Então, o objetivo da disciplina, né, compreender os fundamentos da educação infantil, né, a partir aí das principais teorias, desenvolvimento da aprendizagem, né, relacionar esse desenvolvimento da aprendizagem com as práticas pedagógicas, voltadas sempre para as crianças da educação infantil, que é de 0 a 5 anos, tá? Passou de 5 anos, né, ela já vai aí para o primeiro ano, que é o ensino fundamental. Então, o nosso foco aqui é a educação infantil. Explorar e analisar diferentes metodologias e estratégias de ensino, considerando aí a ludicidade, a experimentação, a interação social e a participação ativa da criança no processo de ensino-aprendizagem. Planejar e aplicar atividades pedagógicas inovadoras e inclusivas. E aí nós vamos utilizar, né, os recursos diversificados, como as brincadeiras, música, contação de história, jogos, materiais sensoriais, tudo isso para estar desenvolvendo, né, e estimulando aí um processo de ensino-aprendizagem mais leve. Desenvolver a capacidade de observação e escuta sensível, respeitando aí as especificidades e os interesses dessas crianças, promovendo uma abordagem, né, que valorize a individualidade e a diversidade do ambiente escolar. Então, quando eu digo isso, a gente vai respeitar o tempo de cada criança e também ter, assim, um olhar mais sensível, né, para a escuta dessa criança. Muitas vezes, por ser criança, acaba que a gente não dá muito ouvido, não deve ser verdade isso que ela está falando, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, em relação a isso daí. Então, por isso a gente tem que observar, né, estar sensível à voz da criança ali dentro desse ambiente escolar e pensando sempre que cada criança ela é única. E refletir sobre o papel do professor na educação infantil, como mediador, né, desse conhecimento ali do momento, do processo de ensino-aprendizagem. Esse professor, ele tem que garantir um ambiente acolhedor, estimulante, né, e que favoreça o desenvolvimento total dessa criança. O material didático, né, e as atividades. Então, o material didático dessa disciplina, ele já está sendo disponibilizado na plataforma, né, que vai servir de base aí para nossas atividades virtuais e também presenciais. A cada semana, né, será um texto diferente, uma atividade diferente, tudo dentro da nossa plataforma. As atividades, elas abrem sempre na terça-feira e fecham na segunda-feira, se não me engano, acho que meia-noite. Os materiais audiovisuais, né, que são as videoaulas, filmes, documentários, né, eles serão disponibilizados também no AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem aí. E as orientações mais detalhadas, né, com os objetivos, materiais de estudo, as atividades e os prazos de entrega, também está disponível em cada semana, tá? Como que é para ser feita aquela atividade, todas as orientações para aquela atividade, tudo disponível em cada semana, separadamente. E sempre vocês vão prestar atenção lá, que vai estar num documento PDF, né, dentro das orientações lá da semana. E dúvidas que vocês tiverem, né, a respeito dessas atividades, vocês devem colocar essas dúvidas no fórum de dúvida da semana.
Então, eu não entendi como que é para ser feito tal atividade. Então, entra lá no fórum de dúvidas daquela semana e descreve lá para mim, né, qual é a sua dúvida, às vezes alguma coisa diferente que você pretende fazer, né, alguma atividade diferenciada ou alguma coisa que você encontrou e acha interessante trazer para a atividade, né? Então, pode entrar no fórum de dúvida e deixar a sua dúvida lá. Os critérios de aprovação. Então, como que vai funcionar? Para ser aprovado, tem que ter 60 pontos ou mais, né? Abaixo de 60, então, de 40 a 59 fica de exame final, e abaixo de 40 pontos, esse aluno ele está reprovado, tá? Essas notas aí, elas são válidas, né, lançada por nós, professores, né, no sistema acadêmico, que se chama SUAP, e vale lembrar também que o SUAP, né, as notas aparecerão de 0 a 10 pontos, e não de 0 a 100, conforme aparece lá no AVA, né, porque às vezes o aluno manda mensagem assim, nossa, mas eu estou com 10, eu estou abaixo, eu tenho perigo de ser reprovada, então, assim, é importante ressaltar isso daqui, né, que essas notas, elas vão aparecer para vocês de 0 a 10, tá, e não de 0 a 100, como muitas vezes vem descrito lá. O cronograma da disciplina. É interessante isso daqui, né? Vale lembrar mais uma vez que a disciplina ela tem aí 5 semanas de atividade que a gente vai estar trabalhando junto, né? Essas 5 semanas elas foram distribuídas, né? De que forma? Então, a primeira unidade, ela começou dia 18/3 e vai até o dia 24, né? E o conteúdo que nós vamos iniciar nessa semana é a introdução às metodologias e estratégias de ensino na educação infantil. E aqui, aulas virtuais, eu coloquei aí texto base, o texto 1, texto base, e o texto 2, texto complementar. Então, como que funciona? Toda vez que vocês virem escrito, né, texto base, é o texto que vocês precisam ler e estar por dentro para poder realizar a atividade da semana, tá? A atividade da semana, ela é baseada no texto base. Então, não tem como, né? Fica muito difícil o aluno ir direto para a atividade sem passar pelo texto base, sem dar uma lida no texto base. Então, primeiro ele tem que fazer a leitura desse texto base para depois ele conseguir realizar a atividade. Às vezes o aluno ele manda a dúvida, né? Professor, eu não estou entendendo. A atividade é para fazer assim, assim, destacar tais e tais pontos, assinalar tais e tais características, mas onde eu encontro isso? Então, é uma dica, né? No texto base, tá? Sempre para realizar essa atividade, vocês terão que ler primeiro o texto base. O texto 2 ou 3, né, que cada semana apresenta aí textos diferentes, a leitura complementar é aquilo que vai ajudar você na realização da atividade. Então, eu quero trazer uma coisa diferente, ou eu quero citar coisas, né, outras características que eu não encontrei no texto base, aí você vai para o texto complementar. Ou então, não, eu quero ter esse texto complementar, quero salvar ele aqui, porque às vezes em determinado momento ou em determinada hora da minha prática eu vou precisar. Então, essa leitura complementar é para isso. E também porque tem alunos que eles gostam, né? Além do texto base, eles gostam de ter aí essa leitura complementar, né? Para poder incrementar mais um pouquinho, né? E aumentar mais aí, né? O conhecimento a respeito do assunto. Na unidade 2, então, ela começa dia 25 do 3 e vai até dia 31/3. E
O, o, o conteúdo aí da unidade 2 é adaptação escolar, né, e desenvolvimento infantil. Então, essa semana 2, ela é muito gostosa, né? Não que as outras não são, mas ela, assim, ela vem mostrar para nós, né, trazer o que é uma adaptação escolar, como que a criança vai estar se adaptando, né, no ambiente escolar, que é uma coisa nova para ela, os fatores emocionais e sociais no processo de adaptação, o papel dos professores e da família nessa adaptação da criança e as estratégias, né? Como que vai agir, como que o professor vai agir para tornar essa adaptação mais leve, mais tranquila. Então, é um conteúdo muito bacana, né? Acredito que vocês vão gostar bastante. E a leitura, né? Nós temos aí. Aí, aqui na unidade 2, ela apresenta 2 textos e 2 vídeos, tá? O texto 1 é o texto base, né? Notas sobre o acolhimento, e o texto 2 é a leitura complementar, que eu já falei com vocês. Mas os vídeos, tanto o vídeo 1 quanto o vídeo 2, eles precisam ser assistidos, tá? O 1 é escola e adaptação da criança, né, dentro da escola, e o 2, como lidar com o choro, né, que aquele início ali é bem complicado, a criança, ela se sente sozinha, né, ela chora muito, por quê? Porque ela está acostumada no ambiente familiar, com pessoas que elas já conhecem, né, e de repente ela cai ali na escola com pessoas que ela não tem convívio, né, que não são do convívio delas, pessoas diferentes para ela, né, então, assim, é bem interessante isso daí. Tem um aluno com a mão levantada. José, pode falar. José Benedito, tá por aí? Professor, eu mandei uma mensagem no privado. Não entendi, José. Eu mandei uma mensagem aí no chat falando que eu sou deficiente visual, então daí muitas vezes esses slides em branco no fundo e o texto preto me dificulta para ler. Ah, tá. Você prefere o fundo Um fundo escuro. escuro, como fala, escuro e uma letra branca, uma letra mais clara. Porque Ah, daí, como tá. fala, por causa da deficiência visual. Tá joia. José, para os próximos eu já vou providenciar. Tá joia? Tá. Obrigada, viu, por avisar. Mais alguém gostaria de... Então, continuando aí. Então, eu gostaria, né, que vocês assistissem aos 2 vídeos, né, para poder entender melhor essa questão da adaptação escolar. Nesta unidade, o que nós teremos aí de atividade? Um fórum, né? Então, o fórum, ele tem aí como tema, né, desafios emocionais da adaptação escolar e a importância do vínculo afetivo. Esse fórum, ele vale 10 pontos, tá? E lá no fórum, vocês já vão encontrar as orientações. Então, o aluno precisa ler o material, assistir aos vídeos, né? E entrar para responder o fórum. Primeiro, ele precisa fazer uma postagem de acordo com aquilo que está perguntando, né? Lá no fórum. E depois ele precisa fazer mais 2 postagens em dias diferentes, né, em dias alternados, comentando fala de 2 colegas, 2 ou mais. Não tem, assim, uma quantidade, eu posso comentar só 2, não, achei interessante, comentário de algum colega, posso entrar, eu já tinha feito meus 2 comentários, não tem problema. As orientações, né, mínimas são essas. Então, um comentário seu a respeito do conteúdo, né, respondendo aquilo que foi pedido, né, segundo aí a proposta, e 2 comentários de
colegas, de 2 colegas, em dias diferentes, tá? Em dias alternados. Esse fórum, ele vale aí 10 pontos. Depois, a gente tem a unidade 3. A unidade 3, ela vai do dia 1º de abril ao dia 7 de abril. O que nós vamos ver, né, ao longo dessa semana? Então, primeira coisa, sobre o RCNEI, né, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Todo professor de educação infantil, ele precisa conhecer esse documento. Esse documento, ele é um referencial mesmo. Ele que vai trazer as diretrizes, né, as principais diretrizes para a educação infantil. Então, se você pretende, né, trabalhar na educação infantil, você precisa conhecer esse documento. Esse documento, ele não é um documento pequenininho, né? Ele tem 3 volumes, né? Cada volume é em torno mais ou menos de 140 páginas, né? Claro que a gente não vai fazer a leitura tudo de uma vez, mas vocês precisam ir aos poucos, né? Ao longo aí da disciplina, fazendo a leitura desse documento, tá? E também para poder fazer o questionário, né? Responder aí a atividade da semana, então tem que dar uma passadinha por esses documentos para que vocês fiquem por dentro daquilo que está sendo proposto ali. Então, o que é esse RCNEI, os princípios de diretrizes do RCNEI e o papel do RCNEI na construção das práticas pedagógicas. Então, essas práticas que nós iremos trabalhar, ela está baseada no RCNEI, tá? E a leitura base dessa semana, né? Então, a gente vai ver aí a educação infantil, algumas reflexões sobre seus fundamentos teóricos e metodológicos. Então, essa é a leitura base, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso. Então, a gente tem uma leitura base e temos 2 vídeos e uma leitura complementar, né? A respeito do conteúdo aí também, a gente vai ver a respeito da relação entre o RCNEI e a BNCC, tá? Nós vamos estar relacionando aí um com o outro. Os 2 vídeos, né, vocês terão que assistir para poder fazer o questionário, tá? E esse questionário, ele vale aí 10 pontos. E o texto, né, complementar, que é o que eu disse para vocês, que é importante também vocês estarem por dentro desse texto, porque ele vai falar a respeito desse referencial, tá? Na unidade 4, a unidade 4, ela começa no dia 8 de abril e vai até o dia 14 de abril. Nessa unidade, né, nós veremos as metodologias nos diferentes eixos do trabalho pedagógico. Então, como que é a organização do conhecimento na educação infantil, os eixos, né, de trabalho pedagógico, que é o que eu falei com vocês, matemática, linguagens, natureza e sociedade e artes visuais, né, e aí dentro de cada uma tem especificidades que nós iremos trabalhar. Então, por exemplo, dentro da matemática e jogos, exploração de formas e números, né? Na linguagem, a contação de histórias, escrita espontânea, né? Aquilo que as crianças estão pensando, aquilo que elas estão sentindo. Natureza e sociedade, a experimentação e a descoberta, porque tudo para elas ali é muito novo. E a artes visuais, que é a exploração dos materiais, das cores, né? E também a gente não deve esquecer das metodologias ativas, né? E a aprendizagem na infância. Então, esses são os conteúdos, né, que nós iremos trabalhar aí na unidade 4. Nessa unidade 4, a gente tem um texto base
que é a experiência de aprender na educação infantil. Muito interessante também esse texto. E 2 textos complementares, né? Então, gostaria que vocês fizessem a leitura, porque é de extrema importância, um complementa o outro, tá? Além dos vídeos. Também são 2 vídeos bem importantes, bem interessantes, que vai trazer, né, os eixos de trabalho aí na educação infantil e compreender um pouquinho esses códigos da BNCC, tá? E esses vídeos são, assim, excelentes e vai ajudar muito vocês na hora aí da atividade. Essa atividade aqui da semana 4, né, esse planejamento de atividade para a educação infantil é um plano de aula. Então, por isso que eu coloquei, né, esse texto, 2 complementares e 2 vídeos, porque tudo isso daqui está interligado e vai ajudar vocês a montarem, a elaborarem esse planejamento dessa atividade para a educação infantil, tá? Isso também tem um valor aí de 10 pontos. E alguém levantou a mão? Pode falar, Bianca. Fora esses textos, né, igual a senhora está falando, texto base, complementar, a gente pode fazer pesquisa em outros livros, Google também, né? Ou Sim, só baseado nisso? sim, pode sim. É só tomar cuidado, Bianca, porque assim a atividade ela já está voltada para esses textos. Então, por exemplo, você pode acrescentar, tá? E não deixar esses textos de lado para poder trabalhar com outros, somente com outros, tá? Então, esses outros que você encontrar, ele vai servir para acrescentar, mas pode. Isso, é isso mesmo. É porque, assim, geralmente, como o texto sempre tem uma, duas, três pessoas que escreveram, então, assim, é o pensamento deles. Então, eu gosto de pesquisar para saber outros pensamentos, outras coisas, para conseguir entender, enxugar o conhecimento e colocar ali no trabalho. Então, tá Isso. tudo bem. Certinho, tá correto. Tá bom, A então. única coisa, Obrigada. por nada, eu só tô frisando porque, assim, às vezes acontece do aluno falar assim, eu não quis trabalhar com esse texto, e aí eu encontrei um outro texto que fala disso, tal. Então, assim, é interessante, mas vocês não podem esquecer que o base, que já está embasado ali naquilo que, né, que envolve a disciplina, não pode esquecer de trabalhar ele primeiramente. E aí depois trazer aí outros textos para implementar, não tem problema nenhum. Fabiana? Eu gostaria de saber se esses trabalhos a gente vai poder realizar em grupo ou se é só individual mesmo. Esses do AVA, Fabiana, eles são individuais, tá? Os trabalhos em grupo vai ser lá no encontro presencial, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ah, sim, tá certo, então. Obrigada. Tá? Por nada. Sempre, gente, os fórum, essas atividades no AVA, tarefa, tudo isso é individual. Cada um tem que postar o seu dentro daquela semana. Então, por exemplo, fecha na. Deixa eu ver aqui. Fecha na segunda-feira, meia-noite, 11h59, 23h59. Então, até aquele horário você pode postar. Passou daquele horário, aí você vai perder aquela atividade, porque ela será fechada, né? No outro dia, na terça-feira, já vai abrir a outra próxima semana, tá? Então, peço que vocês fiquem atentos a isso, né? Porque não tem, é um prazo de uma semana para poder realizar, né? E aí é de forma individual. Então, continuando aí, né? Na unidade 5, tem dois textos base e 2 textos complementares. Nessa semana aqui, a gente não tem nenhum vídeo,
Mas esses 2 textos bases aqui, eles são bastante importantes. Por quê? Porque aqui nessa semana nós vamos trabalhar as práticas pedagógicas e também como avaliar essa criança na educação infantil. Então, qual que vai ser o foco, né? O nosso olhar vai ter que estar voltado aí para a importância do brincar, né, do processo ensino-aprendizagem, o papel desse professor no desenvolvimento infantil, como que vai estar sendo avaliado, né, o aprendizado dessa criança, a avaliação formativa, né, e as suas contribuições para a prática docente, e também a prática pedagógica na educação infantil, e voltado aí, né, para as relações étnico-raciais, que isso é muito importante quando a gente trabalha na educação infantil. Então, esses textos são excelentes, tá? Gostaria que vocês mergulhassem mesmo nessas leituras, né? Esse texto base aí, o número 1, né? Programa Creche para Todas as Crianças, ele é um texto muito interessante, tá? Essa leitura base aí, do texto 2, é um capítulo, né, que eu, juntamente com a minha orientadora, nós escrevemos, que é onde fala por uma infância sem racismo, tá? Que a gente trabalha um pouquinho dessa temática da educação para as relações étnico-raciais dentro da educação infantil, tá? E um texto complementar, que é práticas pedagógicas na educação infantil, e o outro é práticas pedagógicas também para as relações étnico-raciais na educação infantil. Muito interessante, tá? Para quem gosta, né, também da temática aí, ela, assim, traz coisas que, às vezes, a gente nem imagina que pode ocorrer, né? Às vezes, um olhar de uma criança para outra, às vezes, a forma de brincar, as escolhas, né, dos brinquedos, o porquê que escolhe um brinquedo, não escolhe o outro, uma boneca diferente. Então, tudo isso, esses textos vêm mostrar para nós, né, como trabalhar essa questão da educação étnico-racial dentro da educação infantil. Muito interessante. Nessa unidade, a gente vai ter aí o planejamento de uma atividade também, né, no valor de 10 pontos. E nessa atividade, ela vai ter, eu ainda não coloquei especificado direitinho, né, nas orientações, como que vai ser feito. Porque eu estou terminando de formular isso daqui, de elaborar. Então, assim, até no dia, né, dessa unidade ser aberta, as orientações vão estar todas lá. Essa é a única que a atividade ainda está em aberto, digamos assim, né? Mas assim que ela abrir, né, eu estou terminando de elaborar essa atividade do planejamento aí, que ela é diferente da outra, né? Porque nessa unidade 5 nós vamos tratar um pouquinho dessa temática aí, né, das relações étnico-raciais, então estou terminando de formular essa atividade. Mas até o dia, vocês podem ficar tranquilos, né, que ela já vai aparecer lá, bem estruturada, com todas as orientações, tudo certinho. As atividades presenciais, né, elas serão no dia 3 de maio, então, cada um no seu respectivo polo. Nesse dia, eu ainda não sei, né, se vai ser o dia todo ou se vai ser só o período da manhã, né, estendido até 1 hora. Ainda não me passaram ainda como que vai ser a dinâmica desse dia. Mas o que vai acontecer nesse dia? Vocês farão duas atividades. Então, primeiro, é um trabalho. Esse trabalho, né, vocês vão fazer ele em grupo e lá no polo, tá? Então, no dia, né, o tutor vai estar com todas as orientações lá, quantas pessoas serão no grupo, o que vocês terão que elaborar,
as características que terão que abordar, o tema, tudo certinho, tá? E a avaliação, tá? Que também será nesse dia. Eu não sei como que vai ser dividido, né? Geralmente, como que acontecia? O período da manhã, os alunos reuniam, né, em grupo, faziam o trabalho, e o período da tarde, a prova, a avaliação. Eu só não sei se permanece ainda dessa forma, né? Então, assim, e outra coisa, o trabalho em grupo, né? Assim que todos terminam, né? Todos os grupos terminam esse trabalho, ele é apresentado, tá? Esse primeiro trabalho, vocês terão que assistir um filme, né? Esse filme chama O Começo da Vida, né? Então, vocês terão que assistir esse filme antes de ir para a atividade presencial. Então, a atividade presencial é no dia 3 de maio. Antes desse dia, vocês terão, né, que assistir a esse filme. Dia 3 de maio é num sábado, então até na sexta-feira à noite, eu peço que vocês assistam esse filme. A atividade vai estar baseada neste filme. Então, não tem como, né, fazer a atividade sem ter assistido ao filme. E na hora, não dá tempo de assistir. Por quê? Porque tem o trabalho, tem o tempo do trabalho, né? O tutor vai estar explicando, repassando tudo certinho para vocês. E logo após, né, vocês fazerem esse trabalho, já é a prova. Então, não dá tempo de assistir ao filme no polo. Então, cada um individualmente precisa assistir ao filme. Aí, chegando lá no polo, o tutor vai dividir, né, os grupos, e aí, embasado no filme, vocês vão fazer a atividade em grupo. Alguém levantou a mão? Ninguém? Tá, jóia. Então, continuando aí. A prova, ela tem questões objetivas e discursivas, né, que vai abordar aí todo o conteúdo da nossa disciplina, né, no valor aí de 35 pontos, tá? Então, é uma prova que tem os dois tipos de questões. Então, o aluno ele tem que estar por dentro, né, daquilo que foi trabalhado na disciplina, né? Geralmente, aquele aluno que faz todas as atividades ao longo, né, da disciplina, das 5 semanas, ele consegue descrever ali e consegue, né, fazer uma prova bem tranquila, tá? Tem as questões objetivas, mas também tem as questões, né, digamos que abertas, né, no valor de 35 pontos. E a apresentação do trabalho no valor de 20 pontos, tá? Lembrando que essa primeira atividade presencial no polo, vocês terão que assistir ao filme primeiro, antes de ir para a apresentação, certo? Ah lá, e eu coloquei aqui para vocês, né, que esse filme, ele está disponível no YouTube ou em alguma plataforma, tá? Eu já procurei vocês vão encontrar aí de uma forma bem, bem fácil. Alguém levantou a mão? Tem alguém querendo entrar? Só um minutinho. Certo. Então, vocês vão encontrar esse filme de uma forma bem, bem fácil, tá? Podem ficar tranquilos aí, que não é um filme difícil, né, de entender. Vocês já
Assim, eu não sei se algum de vocês já assistiram, né? Mas é um filme muito bacana, tá? E eu acredito que vocês irão gostar. Nós tivemos hoje, né, a nossa primeira web, e vamos ter outra no dia 25 de abril, tá? No mesmo horário. Eu até já coloquei o link aqui, tá? Nós vamos seguir aí o mesmo link, mas eu já deixei descrito a data, né? Porque até a coordenação me pediu, então as duas webs já estão aqui com as datas, né? Para que vocês possam se organizar, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Estela. Oi, boa noite, tudo bem? No dia 3, eu não vou poder fazer a prova presencial. Vai ser o mesmo procedimento na segunda chamada, como é que vocês chamam? Segunda oportunidade. Segunda oportunidade? Acredito que sim. Aí, como as meninas que fazem parte do meu grupo, da minha equipe, provavelmente vão fazer no dia 3, eu faria sozinha esse trabalho em grupo, isso? Isso, eu acredito que sim. Aí depois, né, você entra em contato aí com o tutor ou a tutora, e aí tem o dia, né, certo? Aí você vai no polo. Se tiver mais alguém que não fez a prova, né, no dia 3, aí você pode fazer dupla ou, né, grupo com essa pessoa. Se não, aí eu acredito que você vai fazer sozinha. Eu não garanto que será o mesmo trabalho, tá? Pode acontecer aí de vir atividades diferentes. Mas embasado nesse filme ou não? Não, embasado no filme, Certo. Certinho. certo? Obrigada, viu? Por nada. Cristina, Oi, boa noite. boa noite. A próxima reunião vai ser dia 25 agora, terça-feira da semana que vem? Não, é dia 25 de abril, Ah, do certo? 4. Obrigada. 25 do 4, viu? Certo. Mais alguém? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? Não precisa ficar com vergonha ou achar que, estou fazendo pergunta boba. Não, é melhor perguntar agora, né? Tirar suas dúvidas agora, do que deixar para depois, aí de repente faz errado, ou segue alguma orientação, né, que não foi dada. Então, podem ficar à vontade, viu? Mais ninguém, né? Então, como não tem mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando, né, a nossa web de hoje. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês, a disponibilidade. Acredito que essas webs serão, né, de muito aprendizado. Peço que vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para tirar suas dúvidas. Às vezes não tem dúvida, mas quer compartilhar alguma coisa, né? Porque eu sei que muitos já são professores, né? Assim, já trabalham, né? Ou tem alguma experiência, às vezes, na área, né? Tati, eu sou de outra área, estou fazendo pedagogia agora, né? Mas tenho uma experiência aí de escola, de sala de aula. Então, assim, até mesmo de filho, né, em casa, de sobrinho, que às vezes pode trazer para nós aí uma experiência, né, bastante relevante, né? Então, peço que vocês participem das webs, peço que vocês estejam atentos, façam perguntas, né, e interajam entre si,
Eu não quero chegar aqui e ficar falando, né, sozinha, mas eu quero que vocês participem comigo, certo? Agradeço a presença de todos, tenham uma boa noite, um excelente final de semana. Até breve. Boa noite, tchauzinho. Boa noite. Boa noite.